Aviso: devido à preguiça ou uma força maior, esse é um episódio do podcast do canal. Sim, podcast. Mas aviso que ele fala como se estivesse falando em uma câmera. Sim, ele está afetado. Obrigado. Então a gente está aqui na nossa segunda parte do vídeo, que estávamos falando sobre notícias que nos perturbam durante o dia, mais especificamente sobre notícias que relatam ataques, sejam diretos ou indiretos, a minorias religiosas no Brasil. Eu sou o professor Ed e esse é o CER na Escola e vamos lá. O Brasil ele é considerado o maior país católico, portanto o maior país cristão, né, ou com o maior número autodeclarados de cristãos. Então a gente tem minorias e essas minorias elas sofrem ataques. Isso é comum em qualquer país. Isso lembra até um pouco o que dizer do Brasil que era uma democracia racial, né? Então aqui ficar só dizendo que o Brasil é um lugar de todas as fés é um pouco esconder essa realidade, que a violência contra minorias religiosas ela sempre foi recorrente na história do país. O que esses casos revelam pra gente? Eles revelam que o resultado das eleições e os avanços estratégicos das alas evangélicas conservadoras sobre os espaços, como por exemplo os conselhos tutelares, têm demonstrado o tipo de articulação e ataque de liberdades como a religiosa. Mas isso, claro, tem uma resistência e parece que a justiça tem dado aos outros entendimentos, como foi o caso aí, né? E aí eu queria trazer para vocês uma referência bem bacana que se chama Em Nome de Quem? A Bancada Evangélica e o Seu Projeto de Poder, da Andrea Di. Isso tudo faz parte de um projeto de poder. Sim, como bem fala a jornalista Andrea Di nesse livro que eu acabei de falar para vocês. O livro é de 2018 e foi lançado pela editora Civilização Brasileira. Como aliança de evangélicos e outros setores conservadores, como a CNBB e o Projeto Escola Sem Partido, Pura Gay, Ideologia de Gênero e o Projeto Anti-Aborto, a ocupação de um espaço deixado pelo Estado e o uso da mídia. O IBGE, usando o censo de 2010, a população dos evangélicos representava lá até em 2010 22,2% dos brasileiros, que teve um crescimento de 61% desde o censo de 2000. Claro que esses números também refletem que as instituições, no caso as igrejas, também cresceram e o seu capital político. Capital político esse que crescia à medida que uma fatia do eleitorado estava sob seu comando. É bem interessante e esses são os dados com que ela vai trabalhar para montar o cenário e contar um pouco de como é que se constrói essa bancada evangélica lá no parlamento e também esses movimentos políticos nas outras áreas do Estado e de políticas públicas. Uma curiosidade, o protestantismo ele é dividido em histórico, composto pelas igrejas mais antigas como a luterana e a anglicana, a pentecostal, o período pentecostal ou as igrejas pentecostal como a metodista, e as chamadas neopentecostais, que aí entra a principal representante no Brasil, que é a Universal, a IURD. Essa última é que se destaca por ter criado um modelo e um projeto de poder que se consolidou nos últimos anos. A Andrea Di nos conta que o primeiro político eleito ligado ao movimento evangélico pentecostal, ele foi da década de 60, mas só na década de 80 é que eles voltariam ao cenário, participando inclusive da Constituinte, que marca o processo de criação da nossa atual Constituição. É a Assembleia de Deus quem vai articular candidatos ligados ao movimento evangélico, dando origem à bancada evangélica, tendo membros pentecostais na sua maioria. A Igreja Universal, mas ela é de fato quem executa um plano político mais bem estruturado. Na IURD, os candidatos são lançados de acordo com o número de eleitores em cada igreja ou distrito. A Universal também se tornou um modelo para as outras igrejas, porque ela tem conseguido aumentar o número de parlamentares ligados ao seu grupo. Andrea também nos informa que a figura central do Edir Macedo é quem determina também quem é e quem não é o candidato. A Frente Parlamentar Evangélica ela surgiu em 1986, mas os embates de questões relacionadas ainda na Constituinte fez com que as suas pautas não avançassem muito naquele momento. Entretanto, na virada de 2000, houve uma aproximação com o governo Lula e abertura para o espaço dentro do governo. Assim, em 2003, nasceu a Frente Parlamentar Evangélica, de fato, com um poder mais consolidado. Defensores da pautas consideradas retrógradas e que lutam contra os avanços nas garantias de direitos sociais e democráticos, que visivelmente não reconhece.
Na eleição de 2018, esta frente se aproximou de um programa mais extremista de ataque à democracia e ao Estado de Direito. O resultado disso foi ter eleito um candidato que se apresenta como cristão evangélico, ao mesmo tempo em que defende o armamento da população e o extermínio de minorias sociais e minorias religiosas. Então, essas questões estão atreladas à discussão do espaço da religião dentro das questões públicas. Claro que estamos falando de alguns segmentos religiosos e o que vai nos projetar para o futuro esse avanço. E aí, para finalizar com vocês, eu queria indicar o filme Divino Amor, do Gabriel Mascaro, que ele projeta bem isso. Como seria este futuro, projetando que daqui a algumas décadas a maioria dos brasileiros se identifique como evangélico. Lá nesse filme Divino Amor, ele traz um futuro distópico nos moldes do 1984, só que aí a religião e o Estado se fundiram e há um regime de controle e vigilância sobre aqueles que fogem da chamada família tradicional. A fé no cenário do filme é uma questão política. Eu, de fato, recomendo. Inclusive, a gente podia fazer um vídeo aqui sobre alguns destaques, ou um quadro a quadro, como eu chamo aqui, que é para comentar sobre alguns textos do vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Todas essas informações às vezes passam na cabeça quando a gente vai olhar alguma notícia, e aí a gente fica pensando em todas as relações e como é que a religião está vinculada a determinados grupos que estão, enfim, influenciando fatos, notícias e a política que afeta todos nós direta e indiretamente. Muito obrigado, não esqueça de compartilhar e na próxima vez tem câmera. Falou!